Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à unidade 3. Nessa unidade, a gente está falando sobre a caracterização geral da pesca. Na videoaula 1, nós vimos sobre o histórico geral da pesca. Entendemos um pouquinho ali da história, da evolução das pescarias. E nessa videoaula, a gente vai falar um pouquinho sobre o panorama geral da pesca no mundo, tá? Então, eu trago para vocês um documento da FAO, tá? Que ela publica a cada 2 anos. Tá? Então, a FAO é a Fundação Mundial aí de Agricultura, né? E ela publica a cada 2 anos o estado da pesca e da aquicultura no mundo. E nesse ano de 2020, ela trata da pesca como a ação da sustentabilidade, né? Ou seja, ela dá um foco na sustentabilidade nesse documento de 2020. E essas são estatísticas mundiais, né? Então, quais são as estatísticas da FAO? Ela mostra para a gente aqui, ó, que desde 1950 ela vem fazendo as estatísticas mundiais e a atividade de pesca é esse de laranja, tá aqui, tá? O de laranja e o de vermelho. Então, a gente tem um crescimento aqui da atividade de pesca de 1950 até 1980 e a partir disso a gente tem uma estabilização, né? Um panorama de estabilização com quedas e crescimento e decrescimento da atividade da produção, né, a nível mundial, certo? E a gente tem aí uma estimativa de estabilização da atividade de pesca, da produção pesqueira. Tá? Enquanto a aquicultura é esse de azul aqui, ó. A aquicultura começou aqui em meados aqui de 1960, 70, e a cada ano a aquicultura vem crescendo, né? Então a gente tem um pico aí de curva crescente, tá? Então essas são a estimativa, né, da produção mundial. A gente tem quase 100 milhões de toneladas sendo capturadas a nível mundial, certo? Então dentro essas são dados da pesca, né, específicos da atividade de pesca, tá? A gente tem em 2016 um dado relacionado com foram produzidas 171 milhões de toneladas de pescado no mundo. Desses, 53% foram oriundos da pesca e 47% foram oriundos da aquicultura, gerando em torno de 262 bilhões de dólares. Então, vejam só a grandiosidade da área que a gente está atuando, né? Que a gente está entrando, que vocês estão entrando na área da pesca, da aquicultura. Então, é uma área que cresce a cada ano, né, com relação aos números, em valores, né, tanto da produção pesqueira, que a gente tem, né, indústrias tecnológicas que estão realizando o incremento ali de tecnologias para atividade de pesca, quanto para a aquicultura também, tá? E desse total, tá? 90 milhões, desse total de 170 milhões, né, 90 milhões foram oriundas da pesca. No caso, 87,2% foram realizadas em águas marinhas, né, pesca marinha, totalizando 179 milhões de toneladas, e 12% foram realizadas em águas interiores, tá, em água doce. Então, a gente tem quase 80% das atividades de pesca no mundo sendo realizadas em atividades marinhas, né, em pesca marinha, tá? Ali, pesca água doce, 11 milhões. Desse total, né, de pesca no mundo, a gente tem em torno de 59 milhões de profissionais que estão associados com a atividade de pesca, tá, gente? Então, isso é importante a gente levar em consideração, que esses são os nossos clientes, né? São as pessoas que nós vamos nos envolver, trabalhar. Então, isso está relacionado desde a pesca quanto à aquicultura, né? Que 40 milhões está associado com a pesca e 19 milhões associado com a aquicultura. Então, vejam só a quantidade de pessoas que realizam, né, que estão associadas a essa atividade produtiva, tá? Então, esse aqui são os nossos público-alvo, né, vamos dizer assim, tá? E da pesca, desses 40 milhões, 14% apenas são mulheres, tá? Aqui a gente tem um panorama
da pesca no mundo, né, a gente entende que das 43 milhões de profissionais da pesca, a gente tem 85% desses profissionais vivendo lá na Ásia, tá? 10% na África e 4% aqui na América e no Caribe. Então, a gente tem a grande quantidade de profissionais trabalhando na Ásia, ali na região do Indo-Pacífico, tá? Com relação às embarcações, né, a gente tem 4,6 embarcações no mundo todo. Tá? São embarcações de pesca, embarcações artesanais, embarcações de ferro, de madeira, né, embarcações, enfim. São embarcações que são utilizadas na atividade de pesca. Dessas 4,6 milhões, 2,8 milhões são utilizadas com motor, né, são motorizadas. O restante é embarcação a remo ou a vela. Tá? Das embarcações, a gente tem aqui um gráfico da FAO que mostra para a gente a proporção de navios com e sem motor por região. Então, a gente tem aqui o azul são embarcações não motorizadas e o laranja são embarcações motorizadas. Então, no mundo, a gente tem aqui quase ali mais da metade de embarcações motorizadas. Mas na África, por exemplo, a gente tem uma informação que quase 80% das embarcações são a vela, a remo, né? Então não tem motor. Já aqui por exemplo, no América do Norte, quase 100% das embarcações são motorizadas, tá? Aqui na Oceania também quase mais de 80% são motorizadas e na Europa um dado aqui, olha só, quase 100% das embarcações têm motor, né? São motorizadas lá na Europa. Enquanto na Ásia, em torno ali de 38% são embarcações motorizadas e mais de 60% são embarcações não motorizadas, né? Essas embarcações, elas totalizam ali 80% são embarcações abaixo de 12 metros e apenas 2% são embarcações acima de 24 metros, né? Que são principalmente encontradas lá na Oceania, na Europa e na América do Norte. Então, esse é um panorama geral da pesca no mundo, né? São informações atuais, tá, gente? São informações da estatística oficial da FAO, que ela publica, tá? Então, vocês estão vendo aqui, estão percebendo algumas características gerais da pesca, tá? Aqui a gente tem os principais recursos explorados. Então, a gente tem aqui o Alaska Pollock, né? Que é o primeiro, a anchoveta, o atum skipjack, né, a pescada, os cefalópodes, são as lulas, né, os moluscos, né, os caranguejos, os camarões e as lagostas. Esses são os principais recursos pesqueiros que são explorados em nível mundial. Tá? E nas próximas aulas a gente vai ver quais são os que são principais aqui no Brasil. Esses são níveis mundiais. Tá? Os principais artes de pesca utilizadas no mundo são espinhel, rede de arrasto, rede de cerco, covos, rede de espera e linha de mão, né? Lembrando que a gente já viu na videoaula 1 que os primeiros registros de arte de pesca foram quais? Os anzóis de madeira, né? Arco e flecha e as fibras, as redes que foram fabricadas com fibras sintéticas. Só depois da Revolução Industrial, da Segunda Guerra Mundial, com a incorporação de novas tecnologias que surgiram, né, as redes com nylon, né, os anzóis de ferro, de aço, né, e as redes de cerco, né, as redes de arrasto, as grandes redes, né, que as embarcações capturam grandes quantidades de peixe. Mas essas são as principais formas, as metodologias de captura. Então, dentro da atividade de pesca, essas são as mais importantes, né? As que aqui no Brasil, principalmente também, existem grande quantidade de pescadores que são profissionais em cada uma dessas atividades. Tá? Aqui são as áreas marinhas produtivas, né, no mundo. Tá? Então, a gente tem que a área com maior produtividade é a região do noroeste do Pacífico, aqui na região do Indo-Pacífico, né, na região aqui próximo ao Japão, às Filipinas, né? E na região aqui próximo aos Estados Unidos, né? No Oceano Pacífico, aqui nessa região que está em conexão ali, né? Se a gente for juntar o globo, essas são áreas são bem próximas, tá?
No Atlântico também é a segunda área com maior produtividade, aqui todo o Atlântico, Atlântico Norte, Atlântico Sul, tá? Que é onde o Brasil, né, os profissionais do Brasil realizam as atividades pesqueiras. No Mediterrâneo, aqui próximo aqui entre, né, a África e a Europa. No Oceano Índico é a quarta, e no Mar Morto aqui tem algumas atividades de pesca que é a área menos produtiva, vamos dizer assim, tá? Aqui um panorama das áreas mais produtivas, né? Então a gente tem que as áreas temperadas são áreas com maior produtividade, enquanto áreas do trópico, né, áreas tropicais, existe menor produtividade. Mas por que isso, professor? Então, levando em consideração a biomassa, tá, gente, do pescado, em regiões frias, em regiões temperadas, a gente tem o quê? A gente tem baixa biodiversidade, ou seja, baixa diversidade de organismos, são poucas as quantidades de espécies, né, a diversidade de espécies, mas essas espécies, elas possuem uma biomassa gigantesca nessas áreas temperadas. Enquanto nas áreas tropicais isso é diferente, isso acontece o quê? Que a gente tem uma maior biodiversidade, mas a biomassa dessas espécies é bem reduzida. Por isso que na região tropical a gente tem baixa produtividade, assim, comparado com a região as regiões temperadas, né? Então essa é uma característica marcante da pesca no mundo, tá, gente? Nas regiões temperadas existe a pesca dos caranguejos, né? Da pescada, tá? Então de outros cardumes de peixe que só existem em regiões frias, tá? Enquanto aqui nos trópicos a gente tem essa característica de ter maior biodiversidade e menor biomassa das espécies, certo? E as áreas mais produtivas, né, das águas interiores são quais? Na Ásia existem rios, lagos, enfim, regiões de águas interiores que são bem produtivas. Regiões da África, América do Norte, América do Sul, Europa e Oceania. Então essas aqui são as áreas mais produtivas de águas interiores, tá? E quais são os países mais produtivos? Primeiro, China, disparado, né? Depois, Indonésia, Estados Unidos, Rússia, Peru, Índia, Japão, Vietnã, Noruega, Filipinas, Malásia e Chile. E aí você pode perguntar, professor, cadê o Brasil? O Brasil não está aqui, né? Por quê? Porque não tem grande quantidade de pescado. A gente viu que o Brasil pesca em torno ali de 1 milhão de toneladas, né? E a China, 15 milhões de toneladas. Então, é bem diferente, né? Assim, a produção pesqueira dos países orientais, principalmente da China, da Indonésia, né? Do Japão, do Vietnã, da Índia. São países que produzem muito, né? E tem uma tecnologia já associada bem antiga, né? De pesca, tá? E a gente tem aqui outros países, né? Assim, menos desenvolvidos que o Brasil, por exemplo, Peru, que capturam mais que o Brasil. Mas por quê, professor? Porque aquela informação que eu falei anteriormente, países que realizam atividade de pesca em regiões mais temperadas têm uma maior produtividade, né? De que regiões tropicais ali, regiões que estão associadas ao El Niño, né? São regiões mais produtivas, tá? E aqui a gente tem locais de pescarias mais insustentáveis, o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. São regiões que, de fato, não têm uma grande produção pesqueira, são nessas duas regiões, tá? Aqui também locais de pescaria mais insustentáveis, né? São sudoeste do Pacífico, sudoeste do Atlântico. E com essa informação, a gente, né, finaliza um pouco da captura mundial, tá, gente? A gente entende que a pescaria mundial ela é principalmente artesanal, né? Por isso que eu coloquei aqui para vocês, é uma pescaria bem artesanal, né? Em alguns poucos países que tem uma tecnologia associada de embarcações. Então, existe a necessidade da inserção de profissionais da engenharia de pesca para atuar nesse setor pesqueiro, para melhorar a atividade de pesca, tá? Então, esse é o objetivo do curso de engenharia de pesca, para possibilitar que vocês compreendam essa grandiosidade que é a pesca, né, que é uma área muito importante para geração de emprego e renda, para geração de alimento, e a gente precisa estudar para poder
é oferecer uma melhor tecnologia mais sustentável possível e melhorar a qualidade de vida desse pescador, das comunidades pesqueiras. Tá certo? Essa é a nossa videoaula de hoje. Eu vou ficar por aqui para que a gente, na próxima videoaula, avance falando um pouquinho sobre um panorama da pesca no Brasil e no Espírito Santo, tá certo? Então, valeu, um abraço e até a próxima videoaula.